Olá, hoje nós vamos falar sobre o serviço que agrada a Deus. Nós entenderemos durante esse estudo que o serviço que agrada a Deus é aquele serviço feito com alegria. Nosso estudo se chama Alegria de Servir a Deus. Essa alegria só tem quem aprende a ser servo por gratidão. Para você ser grato, você precisa reconhecer que recebeu alguma coisa. Pense um pouco com seus botões. Você tem alegria, satisfação ao ir a uma igreja cultuar a Deus? E ao falar de Jesus ou de Deus aos seus conhecidos, parentes, alegria ou obrigação? E também ao ofertar financeiramente para que a obra de Deus aconteça. Você sente alegria ou obrigação ao ler a Bíblia e orar diante de Deus? Servir a Deus por amor e com alegria é muito melhor que servir por obrigação, pois é feito com dedicação e capricho, e seu resultado é muito mais prazeroso e gratificante. Vamos ler 1 Coríntios 9, de 16 e 17. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Veja que Paulo percebeu que servir a Deus de livre vontade tem recompensa, mas de qualquer forma, somos convocados por Deus a servir sempre. Existe uma obrigatoriedade de quem é filho de Deus, mas o prazer em fazer por amor e gratidão será muito melhor. Se pedir a Deus, Ele o cobrirá de prazer em participar do que está fazendo neste mundo. Ele deseja que nós façamos as coisas por amor e por prazer, mas se não o fizermos, que façamos por obediência. Vimos na aula passada que o bom mordomo de Deus tem uma vida financeira equilibrada, honra seus compromissos, não compra por impulsos consumistas, administra com sabedoria tudo que recebe de Deus, através do seu trabalho e saúde, que também vem de Deus. Aproveita as oportunidades para melhorar-se financeiramente sem ser dominado pela ganância, pois tem um coração de servo. Reconhece que tanto no tempo quanto nas finanças, tudo vem de Deus. Só podemos devolver uma parte por gratidão. Você não vive nem um dia a mais que Ele não permita. E você não tem em seus bolsos ou conta bancária nem um centavo a mais que Ele não permita. Veremos que o amor e a alegria do Senhor nos fortalece. Vamos ler Neemias 8:10? E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Se lembra o estudo que fizemos sobre Neemias? Você lembrará que a situação era grave, mas em cada passo de vitória havia muita celebração. Neemias aceitou o desafio de Deus pela fé, e esse foi o primeiro passo para ele encontrar alegria no serviço. A Bíblia nunca escondeu que existiriam obstáculos para servi-lo. Tanto os profetas do Antigo Testamento sofreram, como os discípulos do Novo sofreram muito por decidirem servir a Deus.
Realmente eu não entendo de onde que se tirou a ideia que a vida dedicada a Deus tem que ser um mar de rosas. A Bíblia não tem essa ideia. A Bíblia tem a ideia de que Deus nos fortalecerá. A alegria do Senhor é nossa força, mas que teremos lutas, teremos obstáculos e podemos vencê-los. A alegria que nos fortalece é a alegria que Deus sente ao ver seus filhos vivendo com fidelidade a tudo que Ele propõe. Quando Deus fica satisfeito com a minha vida, então essa alegria de Deus transborda em meu ser. Vamos ler Filipenses 4, 12 a 14. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Mais uma vez, apóstolo Paulo nos mostra que poder tudo em Cristo que o fortalece não era ter tudo o que queria. Pelo contrário, era ter poder de viver em qualquer situação pela força de Deus. Mesmo que a vida seja bem difícil, ninguém poderá nos impedir de executar o serviço a Deus, porque Ele é a nossa força, porque Ele é o nosso ânimo e a nossa alegria. É bem isso que o salmista nos diz no Salmo 33, 20 a 21. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Lendo esse salmo, nós podemos entender por que os discípulos do primeiro século sofreram tanto e jamais desistiram. Eles tinham essa esperança no Senhor. Que possamos também crer nessas palavras de Deus e viver esta alegria que só existe em quem tem fé. Fé de que Deus provê, que Deus dá força e que Ele dá um propósito para a nossa vida. Vamos analisar mais um pouco um texto do apóstolo Paulo, Romanos 8, de 31 a 39. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem presente nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é um ótimo texto para lermos muito. Leia principalmente quando estiver sofrendo, ou quando estiver com medo,
ou quando estiver com dúvida. Leia-o porque ele mostra a dimensão do grande amor de Deus por nós. Nosso coração pode se encher de alegria e disposição, mesmo na dificuldade, quando nós entendemos esse amor de Deus, quando nós refletimos sobre essa imensa graça que é derramada em nós através de Jesus Cristo. Então é um texto que a gente deve ter assim no coração e sempre à mão para qualquer situação que vivamos. Ele não promete que sua vida será semelhante à de um Rocky, um Rocky Balboa, que é sempre um vencedor. No final do filme sempre termina com uma grande vitória e louros, mas ele garante que seria como durante o filme, aquela luta constante, aquele treinamento constante, até que você alcance a propósito que Deus tem para a sua vida. E Deus garante que Ele nunca, nenhuma luta que você tenha, por mais grande que ela seja, ela pode te destruir, porque Deus está com você. Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, mesmo que estejamos sendo entregues à morte diariamente, como Paulo escreveu. Agora a gente vai ver também que a satisfação de ser usado por Deus é uma recompensa. No reino de Deus há tarefas empolgantes, mas há também tarefas rotineiras e cansativas. Neste caso, o que vale é seu ânimo, sua disposição e dedicação em servir, com fé e amor. Se Deus pode dar isto através do seu Santo Espírito, você pode receber essa alegria, essa satisfação, se abrir o seu coração e se dispor a esse Deus maravilhoso. O profeta Ezequiel, por exemplo, ele teve um ministério assim difícil, que eu acredito que hoje em dia ninguém queria ter. Ele teve que ficar 390 dias deitado e amarrado num lugar público, primeiro sobre o lado direito e depois mais 40 dias sobre o lado esquerdo, para chamar a atenção do povo de Israel, que andava errante do castigo que Deus enviaria. Ele não ia estar falando, ele não ia estar trabalhando, ele não ia estar se exercitando, mas ele estava sim cumprindo a missão que Deus colocou na mão dele para fazer. Tarefa difícil, mas ele perseverou como servo fiel. E Ezequiel perseverou porque ele sabia que Deus queria que ele fizesse isso. Se você quiser ler essa história, procure em sua Bíblia Ezequiel capítulos 2, 3 e 4. Deus sempre colocará de pé a fim de realizar a sua obra. E você poderá sentir a alegria sobrenatural de cumprir a vontade de Deus em sua vida. Essa satisfação é algo que ninguém pode tirar de um filho servo de Deus. A tarefa pode ou não ser prazerosa, mas sempre haverá grande alegria em ser usado, em ser alguém que está sendo disponível nas mãos de Deus. Vamos ler Colossenses 3, 23 e 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Às vezes nós estamos trabalhando em alguma coisa na igreja e na primeira crítica a gente se desmonta e toma aquilo como algo pessoal. Apóstolo Paulo tem a receita para não deixarmos isso acontecer. É quando a gente encara tudo que a gente está fazendo como algo fazendo para Deus, fazendo para Cristo. E se fizermos o nosso melhor e alguém não gostar,
que reclame com o nosso patrão, com o nosso chefe. Paulo ensina que cada ato, em todos os momentos de nossa vida, nós estamos a serviço de Deus. Se você não vive para Deus assim, não serão alguns momentos de oração, tipo logo que acorda, antes das refeições ou antes de adormecer, ou então uma ida numa igreja de vez em quando está sentindo falta, ou não tem nada melhor para fazer, ou está meio aflito, que vai fazer você sentir o prazer de servir a Deus. Seu culto precisa ser o resultado de uma vida de relacionamento com o Pai. A recompensa é garantida a quem tem esse coração de servo. Servo é aquele que reconhece que Deus Pai é o Senhor. E se Ele é o Senhor, só nos cabe servi-lo. Vamos falar agora sobre uma vida de alegria e louvor constantes. Quando ponderamos sobre todas as bênçãos recebidas, inevitavelmente nosso coração se enche de gratidão e alegria para servir. Se você é alguém abençoado, mas que não abre o seu coração e não estende suas mãos ao serviço, você não está reconhecendo essa bênção de verdade. Vamos ler Colossenses 3, 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Se olharmos para dentro de nós, perceberemos que todos os dias recebemos consolo, força, saúde e orientação de Deus para viver. Só isso já seria motivo de sobra para ter um coração grato. Mas Deus foi além. Deus mandou Jesus Cristo morrer numa cruz para nos salvar e nos dar a oportunidade de uma vida eterna ao lado dele. Quando refletimos na grandeza e majestade de Deus e de como ele se inclinou para nos abençoar em seu infinito amor, podemos ter a certeza que é por Deus que vivemos e por sua misericórdia que não somos destruídos. Se nós tivermos isso em mente, nós conseguiremos ser servos e servos cheios de alegria. Vamos ler o Salmo 100? Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Deem-lhes graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. O prazer em servir é servir ao Senhor com alegria, sabendo que tudo é prestar um culto a Deus. Prestar um culto a Deus com nossa vida, com nossas ações e nossas palavras. Isso só é possível a quem reconhece Deus como um provedor de tudo que se tem. Se você for uma pessoa que acha que conseguiu seu bom emprego pela sua capacidade, que você tem sua casa maravilhosa pela sua capacidade financeira de economizar e de administrar as finanças, ou seu carro do ano, você não vai conseguir ter um coração grato. Você não vai conseguir ter um coração de servo. Aí,
independente das circunstâncias, seu coração estará cheio de si mesmo e não da alegria e disposição em servir. Certa vez, Paulo e Silas estavam presos e cantavam com alegria. Você sabe por quê? Porque a alegria de pertencerem a Deus era maior que a dor momentânea. Estavam presos e amarrados. Eles eram gratos por tudo que Deus tinha feito através deles ali. Eles sentiam-se honrados pelo privilégio de fazer parte da obra e confiavam completamente na soberania de Deus, sabendo que aquilo não ia ser o fim deles, sabendo que aquilo era uma fase e toda fase passa. Pense bem, é muito melhor servir a Deus com alegria do que por obrigação. Porque por obrigação você pode até ter o benefício de ter sido obediente, mas não terá o prazer da alegria de Deus em você. Às vezes é cheia de obstáculos, mas o amor e a alegria do Senhor nos fortalecerão a realizar a tarefa a nós destinada. Servir ao Senhor sempre nos encherá de alegria. Você tem servido a Deus por obrigação ou com alegria? Você procura ter alegria mesmo nas tarefas mais enfadonhas? Saiba que já recebemos todo tipo de motivação para servir ao Senhor, com alegria e disposição. O que falta muitas vezes é o nosso reconhecimento e a nossa disposição pessoal. Releia o Salmo 100 e perceba quantos motivos o salmista elencou para celebrar a Deus e servir com alegria. Que possamos saber que se Deus está em nossa vida, tudo que fazemos no dia a dia é um serviço ao Senhor. Então deve ser feito com alegria e dedicado a Ele sempre. Amém?